E muitas pessoas, elas têm assim dúvidas, porque muitos têm pesquisado e dificilmente eles têm encontrado um peixe que tenha a garganta suficiente para engolir um homem. E muitas pessoas, dado a isso, eles não acreditam na história de Jonas, porque é uma coisa sobrenatural. Se fosse coisa natural, não iriam prover de Deus. Tudo que Deus realiza é sobrenatural, vem da parte dele, e não existe absolutamente nada que seja difícil para Deus. Nada. Não existe absolutamente nada em que Deus, em seus planos, tenha dificuldade de fazê-los cumprir. Operando eu, quem impedirá? Logicamente que nós que temos a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática, nós não temos dúvida nenhuma do poder e da capacidade de Deus, porque na verdade, muito mais do que abrir a garganta de um peixe, muito mais de fazer o povo atravessar um mar morto, muito mais de transformar a água em vinho, muito mais de levantar um paralítico, muito mais de chamar um morto de volta à vida, foi o milagre que Deus fez em nós de nos dar a salvação. Não existe milagre igual, não existe. Aliás, não existe homem algum que tenha a capacidade de realizar esse milagre. O Senhor Jesus, Ele deu poder e capacidade, através dos dons do Espírito Santo, dos homens realizarem muitas coisas no nome dEle, muitas coisas. Mas o Senhor, Ele não deu capacidade a homem algum de salvar o outro, porque a salvação é algo individual. A salvação, cada pessoa tem que, de per si, aceitar e a receber a Cristo como Salvador. E muitas pessoas, elas não acreditam em Deus. E muitas pessoas, por não acreditarem em Deus, elas até fazem alguns desafios, dizendo: se Deus realmente existisse, eu gostaria que Ele aparecesse aqui para mim. Então, o homem na ignorância, o homem que não conhece o poder de Deus, que não conhece a palavra de Deus, o homem então fala essas besteiras, fala essas bobagens sem fundamento algum, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: homem algum jamais viu a Deus. Homem algum jamais viu a Deus. Então é impossível que um homem venha ter o conhecimento de Deus através de vê-lo, E muitas pessoas também, eles desafiam a Deus de certa maneira, quando eles dizem assim: bom, se Deus realmente existe, que Ele faça isso. Se Deus realmente existe, que Ele faça aquilo, para que eu possa crer nele. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estava pregando para uma grande multidão, um povo muito grande, e quando Ele estava pregando para esse povo, as pessoas chegavam perto deles, alguns para desafiá-lo, dizia assim: nós queremos ver um sinal, faça um sinal e nós vamos acreditar em ti. Aí o Senhor virou para essas pessoas e disse: geração perversa, chamou-a de geração perversa. E o Senhor disse sim que daria um sinal. E quando Ele fala que Ele daria um sinal, Ele estava autenticando o que está escrito no livro de Gênesis. E qual foi a expressão que Ele usou para dizer aquelas pessoas que Ele chamou de geração perversa? Porque na verdade, irmão, quem não crê no Senhor pela pregação da palavra, dificilmente irá crer, se ainda que Ele faça algum milagre na vida das pessoas. Dos apóstolos chamados pelo Senhor,
Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Natanael, Filipe, Judas Iscariotes, Judas Tadeu. Qual deles recebeu o milagre de Deus para se tornar seguidor? Qual deles? Tiago recebeu o milagre, João recebeu o milagre, algum deles era um paralítico, algum deles era cego, algum deles estavam numa situação terrível, passando por uma situação que tinha que haver um sinal da parte de Deus para que essa situação se resolvesse, para que eles pudessem crer no Senhor. Não, eles foram chamados pelo Senhor. Foram chamados pelo Senhor. Mas existe uma grande diferença, meus irmãos, entre aquelas pessoas que fazem parte da multidão que estão ouvindo o Senhor e dos discípulos verdadeiros do Senhor. Você se lembra no capítulo 6 de João, quando Jesus ele chega perto do povo e o povo diz para ele assim: nós estamos te procurando até agora. E o que Jesus fala para aquele povo? O que Jesus Cristo diz para aquele povo? Nosso Senhor Jesus Cristo diz: vocês estão me procurando porque eu alimentei vocês ontem. Ele havia multiplicado o pão e dado para esse povo. Vocês não estão me procurando porque eu fiz o milagre. Vocês estão me procurando porque eu sustentei vocês. A intenção do coração de vocês não é uma intenção boa. E aí então o Senhor começou a falar, a exigir da parte deles uma fé que viesse a aceitar aquilo que Jesus estava falando. E Jesus começou a transmitir para eles, dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quando ele começa a dialogar e a pregar e ensinar aquelas pessoas que ele era o pão da vida, muitas pessoas não aceitaram aquela mensagem. A Bíblia fala que essas pessoas eram da multidão, mas eram discípulos, eram pessoas que estavam aprendendo a caminhar com o Senhor. Irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. O Senhor não está chamando você para visitá-lo de vez em quando. E o Senhor também não quer ser uma visita na tua vida. O Senhor, Ele quer andar junto de você e Ele quer que você ande junto com Ele. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então o Senhor Jesus Cristo não tem que estar de acordo comigo. O Senhor Jesus Cristo não tem que obedecer às minhas ideias e nem mesmo ser aconselhado pelas minhas palavras ou pela minha oração. Quem tem que obedecer a Ele somos nós. Aliás, Ele que é o Senhor. Nós não somos Senhor de absolutamente nada. Nem da nossa vida somos. Então, o que acontece? Acontece, irmão, que na hora que o Senhor Jesus Cristo começa a falar com esse povo, exigindo que eles mudassem a intenção do coração deles, o que eles fazem? Eles começam a sair de perto do Senhor. Eles participaram, viram um sinal, comeram do pão multiplicado, mas eles começam a desistir de andar com o Senhor. O que será que fará você desistir de andar com o Senhor? São os desafios, porque nós somos aptos e somos muito felizes quando nós estamos assim, com a vida tremendamente abençoada na presença do Senhor, e o barco da nossa vida está deslizando em águas calmas, tranquilas. Mas quando o Senhor começa a exigir de nós uma vida de maior consagração, de uma leitura da palavra mais eficaz, com mais dedicação, de uma oração de intimidade com o Senhor, às vezes a gente se encontra muito preocupado com muitas coisas, que nós temos o tempo, mas nós preferimos dar esse tempo a outras coisas do que ganhá-lo na presença do Senhor. Quando o Senhor começa a falar com aquelas pessoas, eles começam a sair, eles começam a desistir de andar com Jesus, eles começam a se afastar. Irmão, o Senhor Jesus Cristo, Ele é
a bênção total de Deus sobre a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo é aquele através de quem nós seremos abençoados. Por quê? Porque o apóstolo São Paulo nos diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nada nos falta em Cristo Jesus, mas às vezes nós valorizamos outras coisas mais do que a pessoa dele, do que a presença dele. E ele está falando com eles, está conversando com eles, e eles começam a escorregar, eles começam a sair de perto, e um sai, o outro também sai, o amigo do outro também sai, o outro também sai, vai saindo. Chegou um momento assim que Pedro e os demais olharam, ficaram preocupados, porque uma multidão estava abandonando Jesus. E um deles diz para o Senhor: Senhor, todo mundo está te deixando. E nosso Senhor disse para eles: vocês também não querem me deixar? Vocês também não querem me abandonar? No que eles respondem para o Senhor o seguinte: se nós te deixarmos, para quem iremos? Se te abandonarmos, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmão, é interessante essas duas palavras, esses dois verbos. Nós temos crido, crer. Quem é que não crê em Deus? A Bíblia fala que até o diabo crê e estremece, mas não obedece. Conhecimento vem através de relacionamento. Uma coisa é você crer, outra coisa é você se relacionar. É diferente de você apenas crer, você se relacionar, né? Você sabe, irmãos, que quando eles dizem isso para o Senhor, né? Isso é uma prova real de alguém que está tendo uma conversão genuína. Eu ainda não conheço muito a teu respeito, mas eu já entendo que a salvação já me foi dada, e não existe absolutamente nada que tenha capacidade de ser maior ou melhor do que aquilo que o Senhor fez por mim, a ponto de eu querer trocar, a ponto de eu querer deixar, a ponto de querer abandonar. Para quem nós iremos? Nós estamos interessados não somente na vida terrena, mas nós estamos interessados na vida eterna. Então, irmão, quando o Senhor está ensinando aquele povo, e eles começam a desafiá-lo, faz um sinal aí, nós vamos crer. Você se lembra que quando o rico e o pobre lá, lembra-te que os dois morreram, um foi para o Hades, outro foi para os céus, e que o rico, quando estava no Hades atormentado, ele disse assim: oh, Senhor Abraão, manda lá que Lázaro volte lá na terra e avisa os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos que vivem igual eu, e eu não quero que eles venham para cá. O que foi que Abraão respondeu? Eles têm a lei e os profetas, que eles tomem o conhecimento da lei e dos profetas, que eles examinem as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Examine as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Depois dessa vida não tem mais como voltar para avisar quem quer que seja, não tem. Agora, irmãos, quando eles pedem para o Senhor um sinal, o Senhor diz assim: geração perversa, pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o quê?
Senão o quê? Fala para o teu irmão assim, irmãozinho, por favor, presta atenção na mensagem. Fala para ele. Irmãozinho, presta atenção na mensagem. Fala para ele, fala para ela. Presta atenção na mensagem. Então veja bem uma coisa. Quando nosso Senhor fala isso, Ele diz assim: nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Então nosso Senhor Jesus Cristo autenticou como verdadeiro aquilo que aconteceu com Jonas. O que o Senhor disse? Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem também ficará na terra. Nosso Senhor estava falando da sua morte, sepultamento e ressurreição. Agora nós vamos lá no livro de Jonas, por favor. Abre tua Bíblia comigo aí no livro de Jonas. Você sabe, nós paramos aqui na oração de Jonas. Você sabe que o mar estava terrivelmente agitado, porque Jonas estava em desobediência a Deus. Quando você está em desobediência a Deus, as coisas começam a agitar, mas não é por maldade. É porque Deus permite o agito, porque Ele não quer que ninguém se perca. Porque justamente quando a coisa está agitada é que você busca mais a Deus. Quando assim está tranquilo, aqui. O barco desliza no mar com tranquilidade. Ninguém busca a Deus. Para que buscar a Deus? Está tudo bem. Para que buscar a Deus se está tudo maravilhoso? A pessoa erradamente acha que Deus é um quebra-galho dela e que Deus, Ele sempre vai estar à disposição, mas somente quando eu estiver vontade de buscá-lo, mediante as dificuldades que eu estou enfrentando. Quando eu estiver enfrentando, então eu vou buscar mais a Deus. Mas quando eu não tiver, eu consigo fazer as coisas e levar o barco sozinho. Presta atenção. Deus não lhe deu a salvação para você andar com Ele quando você quiser. Deus não nos deu a salvação para nós apenas buscá-lo quando todas as coisas estão indo de mal a pior. Deus, isso não quer dizer que nós não devemos buscá-lo sempre, nós devemos buscá-lo sempre. Quando está tudo bem, agradecer a Ele, louvar, engrandecer o nome dEle. Quando as coisas não estiverem bem, buscá-lo, porque Ele vai resolver, Ele vai fazer calmaria no mar da vida, Ele vai fazer uma bonança nas tempestades. O que Ele faz, irmãos? Você sabe que nós paramos aonde descobriram que Jonas, ele era o pivô daquela situação tão terrível que estavam vivendo. E você sabe que o próprio Jonas sugeriu que ele fosse lançado ao mar. Para quê? Para que o mar se acalmasse. Agora, ele havia recebido uma mensagem para ir na cidade de Nínive, que era a capital da Assíria. A Assíria, não Síria, da Assíria. E ele não quis ir, porque ele queria mais que aquele povo se explodisse mesmo. Ele não ia levar a mensagem para aquele povo, mensagem de salvação. Ele não desejava isso. Ele conhecia que Deus era misericordioso, e ele pensou assim: se eu levar essa mensagem para aquele povo possa se arrepender, e Deus então não destruí-lo, mas eu quero que Deus os destrua. É um crente, sabe? Ele é um crente torcendo para que Deus destrua a vida das pessoas, que ele tinha uma mensagem para levar para elas. Mas Deus, Ele não estava apenas tentando levar uma mensagem, usar Jonas para levar uma mensagem para o povo de Nínive.
Deus estava também trabalhando a vida de Jonas, para arrancar do coração dele esse ódio que ele tinha contra aquelas pessoas, para arrancar do coração dele essa indignação que ele tinha com aquelas pessoas, indignação que o próprio Deus tinha, mas Deus iria dar a eles a oportunidade de se arrependerem. Presta atenção, o Senhor jamais jamais Ele executará a sua mensagem de juízo sem que primeiramente dê chance para arrependimento. E a chance de arrependimento, ela nos vem através da mensagem da palavra de Deus. Olha, quando você ouvir o chamado do Senhor, não endureça o teu coração, como aconteceu lá nas águas de Meribá, aonde eu estive durante 40 anos desgostoso com aquele povo, e eu jurei na minha ira que nenhum deles entraria na terra prometida. Irmã Michele, glória a Deus, irmão. Eu soube que você pregou ontem para a criançada aqui, viu? Deus abençoe, uma palavra poderosa, né? As crianças aceitando a Jesus como Salvador, a boa nova do Evangelho, que maravilha. Deixar vir a mim os pequeninos, que dos tais é o reino do céu, né? Glória a Deus. Então, o que aconteceu, irmãos? O que sucedeu? Glória a Deus. Né, irmão? Deixa eu ler aqui para mim ver onde é que eu parei. Fui sair fora do foco, desligou a... O que eu estava falando? Oi? Fala alto, irmão. Obrigado. É o Joel, ele não falou alto porque ele é o profeta que batiza com o Espírito Santo, né? Ele profetizou aqui, né? Então, irmão, Jonas não queria. Deus o incumbiu de uma tarefa que ele não queria de jeito nenhum, de maneira alguma. Deus já incumbiu você de alguma tarefa? Eu falei, eu não vou nada, vou não, estou fora. Não é? Quando Deus fala assim, você tem que perdoar aquela pessoa que defendeu, eu quero mais é que ela se exploda. Aí Deus fala, você tem que perdoar, porque se você não perdoar, eu também não te perdoo. E às vezes, né, a pessoa está levando uma carga pesada por não oferecer o perdão, né? Leva aquela carga pesada e não sabe por quê. Não está sabendo por quê. Porque não quer oferecer o perdão, não quer pedir perdão, né? Mas eu tenho razão, sei que tem. Você se acha mais forte? Então, peça perdão, você mesmo. Você acha que você tem razão? Peça perdão você mesmo. Conquiste a pessoa, porque com a sua atitude você vai conquistá-la. Ou então com a sua atitude você vai distanciá-la de ti. E nisso está quando a coisa de Deus e quando não é. Porque quando você reage inflamado, você faz as pessoas que eram seus amigos se distanciarem de você. Atitude sua, atitude inflamada, palavra dura, palavra que não foi pesada e trouxe consequência de inimizade. Por que vocês estão em silêncio? Será que eu tenho razão no que eu estou falando? Tem? Pois é. Então, irmão, Jonas era assim. Ele não queria ser o portador do perdão para aquele povo, da boa nova de salvação, da boa nova de reconciliação, da boa nova que o Senhor ordenou. Agora preste atenção numa coisa, amado. Eu sempre me questionei como que uma pessoa, ele transmite uma palavra e ele consegue, através daquela palavra, convencer mais de 150 mil pessoas.
Como? A Bíblia fala que ele durante 3 dias, ele foi e voltou, foi e voltou. Irmão, 150 mil pessoas, tem a cidade de Pouso Alegre. Como que Jonas, faz 40 anos que eu prego na rua aí, prego para lá e para cá, prego para lá e para cá, falo de Jesus aqui, falo de Jesus ali, falo de Jesus aqui, acolá, e eu vejo assim, uma certa dificuldade. É bem verdade que nós estamos na época da graça, né? A porta está aberta para quem quiser, para quem aceitar. E lá foi uma coisa imperativa, né? Irmãos, por que será? E eu fui assim, comecei a pesquisar. Você sabe que lá no Egito tinha muitos deuses, mas tinha 10 que se destacavam, 10. E sobre esses 10, houve-se 10 pragas que esses deuses do Egito não conseguiram combater. Então o Senhor, através das pragas que Ele enviou, quebrou a confiança daquele povo no Deus deles, nos deuses mentirosos e enganosos. Lá em Nínive, era uma cidade beira-mar, e eles adoravam um Deus chamado Deus Dagon. E como que era esse Deus Dagon? Não era uma esfinge igual do Egito. Esse Deus Dagon, irmão, era metade peixe e metade homem. Metade peixe e metade homem. Quando Jonas está lançado dentro ao mar, e aquele grande peixe que foi preparado por Deus veio, que engoliu-o, e ele foi parar no estômago do peixe, e lá no estômago do peixe ele esteve 3 dias no estômago do peixe. E Deus o preservou lá, por quê? Porque durante esses 3 dias ele se arrependeu de não ter obedecido ao Senhor. Ele ainda estava com coisas no coração dele, e essas coisas seriam tiradas posteriormente, mas ele ainda estava, mas o Senhor já estava o curando. Então, preste atenção, você pode ler aqui no capítulo 2, a oração que ele faz. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele põe na tela, olha lá. E o que ele fez? Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele ficou calado. Não é? O que está escrito lá? E ele me respondeu. Ele me respondeu. Você sabe que tem muitas orações que você faz e você alcança a resposta imediatamente. Tem outras orações que você faz e que exigem de você mais perseverança e mais fé. E a resposta, ela começa a vir bem devagarinho, e que a gente precisa ter discernimento para que a gente não ultrapasse o processo que está sendo realizado na resposta que Deus está dando. Deus está respondendo, preste atenção, olhe, analise a situação. A resposta não vai vir do jeito que você quer, na hora que você quer. Por que que não? Porque a resposta vem de Deus, e a resposta não é como você planeja, como você deseja, conforme você quer e na hora que você quer. E tem muitas pessoas, por não discernir a resposta que está vindo, ultrapassam aquilo. Volta lá na estaca zero de novo, lá atrás de novo. Volta lá. Porque
antes de receber a totalidade da resposta, demonstrou que ainda há algo para ser mexido no interior. Demonstrou que ainda há algo para ser realizado no interior. Demonstrou pela atitude que ainda não está pronto. Pensa estar, parece estar, mas ainda não está. Então, ele disse assim, e ele me respondeu: do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, mas ele estava guardado dentro do ventre do peixe. Formavam turbilhões ao redor dele, ele percebia isso. Imagine você navegando dentro do estômago de um peixe. Isso é impossível, é lógico que é impossível. Não é coisa para o homem, é coisa de Deus. É impossível para o homem, mas para Deus todas as situações são possíveis. Ora, se ele ressuscitou um camarada que fazia 4 dias que estava morto, cheirando mal, não ia preservar um homem dentro do ventre de uma baleia? Mas, irmãos, eu vou chegar numa parte e vou parar, tá bem? Vou parar. Deixa eu ver aqui. Vou parar. O que aconteceu? Aconteceu que quando, presta atenção, em Nínive eles tinham muitas pessoas que eram pescadores. Então, quando a grande baleia chega ali, o grande peixe, eu já li um livro que diz isso, mas eu não sei. Mas eu quero falar para vocês. Havia uma profecia na Assíria, principalmente na capital, em Nínive, de que Deus iria enviar o filho dele através do grande peixe para trazer uma mensagem para eles. Eu li num livro. Agora, o que eu vou transmitir para você, eu acho que isso justifica as pessoas de terem se voltado tão rapidamente para o Senhor. Irmãos, imagino a Bíblia fala que o peixe chegou na praia de Nínive e vomitou Jonas. Tinha muitos pescadores lá, penso eu. Não era uma coisa deserta, não era um lugar deserto. E também ele não chegou ali numa hora que não tinha ninguém na praia, na beira-mar. Ele chegou ali justamente na hora que aquele grande peixe começou a chamar a atenção de todos os pescadores e de todas as pessoas. Olha que tamanho de peixe está vindo ali, olha que tamanho de peixe. Aquele peixe veio, abriu a sua boca e a Bíblia fala que ele vomitou Jonas. Você já vomitou? Já? Já vomitou? Já? Já? Sai aquele jato. Você que era acostumado a encher o pote, né? Você sabe que quando eu bebia, não, nunca fui de beber muito não, mas eu bebia assim, e eu não aguentava beber muito não, logo já ficava bobo já ficava um pouco mais, né? Ficava. Uma das coisas que eu fazia, irmão, sabe o que era? Eu não curtia aquilo lá não. Ia no banheiro, enfiava o dedo na goela e vomitava tudo para fora. Queria melhorar rápido. Bebia para ficar ruim e depois queria melhorar rápido. Então, sai aquele jato. Imagine você, um grande peixe vomitando. E o que ele vomitou? Um corpo estranho. Que corpo estranho era esse? O corpo de Jonas. Vomitou, e no ele vomitar, todas as pessoas que ali estavam viram Jonas sair da boca do grande peixe. A hora que viram Jonas sair da boca do grande peixe, logicamente que eles vieram até ele. E Jonas começou a transmitir a palavra, e essas pessoas começaram a acreditar naquilo que ele havia transmitido.
na palavra que ele começou a pregar. Então Jonas pregava e as outras pessoas vinham testemunhando. Nós vimos o grande peixe vomitá-lo lá na praia. E aí então, o testemunho da palavra, a pregação da palavra e o testemunho das pessoas levou todas as pessoas que ouviram a mensagem a se voltarem para o Senhor. Mas esse é um outro assunto para domingo que vem. Amém? Amém, irmãos? Oh, Jesus querido e amado. Glória a Deus. Como é que era o nome do Deus mesmo que os assírios acreditavam? Hã? Dagon. Vamos pôr em pé, por favor, irmãos. Olha lá, hein? Fica na presença de Deus. Fica diante dele. Fica perto dele, fica junto dele. Amém? Fica perto, fica junto. Obedeça ao Senhor, ainda que Ele te mande fazer alguma coisa que você não deseja, que você tenha aí alguma coisa no seu coração, na sua alma, que não deseja fazer aquilo. Faça. A melhor coisa é obedecer do que sacrificar.